Olá, eu sou Carla Juliana e quero dar boas-vindas a você ao nosso podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Já aconteceu de você não ouvir algo corretamente e tirar uma conclusão errada pelo que achou que ouviu? Jesus chama nossa atenção ao dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos ouvir o que Jesus nos diz em sua palavra, mas não compreender. E a falta dessa compreensão nos impede de viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Nós estamos estudando o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol e David Merck. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 9. Mas, se você perdeu algum episódio, aqui no nosso canal nós temos uma playlist que tem todos os programas que nós já conversamos até aqui, tanto desse livro como de outros também que já foram ao ar. Você pode acessar, curtir e até mesmo compartilhar com outras mulheres que precisam acessar esse conteúdo. Inclusive, a sua curtida e o compartilhamento nos ajuda a engajar o nosso canal e alcançar mais pessoas com ensinos da palavra de Deus voltado, no nosso caso, para mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Mulheres que ouvem e praticam a palavra. E para conversar sobre esse tema estão aqui comigo hoje Ana, Antônia e Isa. Sejam bem-vindas, amadas. Ai, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, irmãs, é um prazer novamente estarmos juntas. Então, meninas, na página 140, os autores, eles fazem uma pergunta e eu vou começar com ela e foi até a pergunta que eu falei na abertura. Já aconteceu de você ouvir algo, mas não ouviu corretamente e tirar uma conclusão errada pelo que achou que ouviu? Eu acho que certamente, eu não lembro assim de um caso específico, mas eu não sou uma pessoa muito boa de audição, confesso pra vocês. Ah, é? Já tão nova assim? Sim, eu tenho essa dificuldade. Inclusive, quando eu tava aprendendo algumas coisas no inglês, né, eu tava começando, e aí uma das maneiras de você aprender é pelo listening, né, ouvindo. E eu tinha muita dificuldade, eu acho que até hoje é a área que eu menos aprendo é ouvindo, então, assim, não lembro de uma específica, mas com certeza já entendi errado muitas coisas. E vocês? Comigo já aconteceu também. Eu lembro que foi logo no início, né, quando falava sobre a Trindade. Eu não conseguia entender, não conseguia. E também, aí eu disse assim, bom, mas depois a próxima aula eu vou aprender. E não me aprofundava naquilo, entendeu? Mas passou. E tu, irmã? Eu com certeza, né? Mas eu também, como a Isa, não tenho assim, não veio à minha mente assim um episódio que com certeza aconteceu muitas, né? Porque às vezes a gente ouve e aí até entende errado e acaba até falando, né? Mas não sei te dizer exatamente um episódio. Comigo já aconteceu e uma coisa que acontece muito é assim, isso é consequência dessa nova era do WhatsApp, das leituras corridas que a gente faz. Às vezes eu leio um texto, alguém me manda uma mensagem, aí eu leio, aí eu não prestei atenção, eu li, mas não prestei atenção. Aí eu vou e respondo e depois eu vejo que não era nada daquilo. Assim, que eu entendi alguma coisa errada. Aí isso acontece muito comigo. Eu até faço assim, meu Deus, eu tenho que parar para prestar mais atenção. E por isso que a gente estava falando antes que eu tenho dificuldade de ler no dispositivo eletrônico, ler livros, porque quando eu leio, eu já leio com uma cabeça dispersa. E isso foi consequência justamente do uso de rede social, disso que tem tirado um pouco, né, o foco. Então, isso acontece muito comigo e confesso que eu tenho me policiado. E, às vezes, eu posso ouvir, né, nesse negócio de ouvir áudio, eu já parei de ouvir áudio acelerado, né? Porque, às vezes, no áudio acelerado, a pessoa já fala meio rápido. E tu acelera e tu não entende direito o que ela falou. Às vezes, tu tem que voltar e ouvir para poder entender.
Mas, falando sobre essa questão de ouvir e entender, os autores, eles dizem, né, que Jesus nos diz que a gente precisa ter ouvidos para ouvir. E é até engraçado, né? Se a gente tem ouvido, a gente ouve, né? De fato. Mas essa orientação é bem apropriada porque a gente vive num tempo de distração. E é justamente, eu acho que isso foi... Eu tenho esse problema, às vezes, justamente por causa desse uso, né, que eu falei, que a gente se distrai. Às vezes a gente está lendo uma coisa, alguém está falando algo com a gente está, né, pensando em outra, com a cabeça em outra. Então, às vezes, a gente está ouvindo, mas sem entendimento, de maneira superficial. Segundo os autores, quais são as possíveis causas da nossa surdez espiritual? O que vocês colocaram aí? Porque eles falam, né, que Sim. a gente, às vezes, ouve, mas não ouve. E pode ser essa questão da distração. Mas teve outras coisas aí que eles colocaram. O que vocês colocaram? Falem. Então, aqui ele fala sobre a autossuficiência, né? E fala também sobre o faraísmo, né? Farisaísmo. Fariseu. Olha aí, olha essa distração, tá vendo? Farisaísmo. E eu botei aqui errado. Porque Farisaísmo. você leu assim, Foi você verdade, leu rápido. verdade. É porque quando eu li isso aqui, eu pensei em faraó. Tem nada a ver. Nada a ver. Farisaísmo. Então, e aí eu pesquisei um pouco e vi que autossuficiência pode ser um orgulho espiritual, né? Às vezes você nem sabe que é, mas lá no fundo é um orgulho espiritual. Tipo assim, baseado no seu próprio conhecimento, na sua autoconfiança, né? E aí eu achei um versículo que fala sobre isso. Fala, é Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu falei, gente, o Senhor sabe de tudo mesmo, né? E assim, a autossuficiência, ele pode nos levar a ficar uma pessoa insensível a ouvir a voz de Deus. Exato. Então, assim, a autossuficiência é muito perigoso. Ela pode nos conduzir também a uma cegueira espiritual, né? E antes de tu passar, vamos fazer assim, a gente comenta um, depois a gente comenta o outro. Tá, Vocês têm uma coisa para falar sobre essa autossuficiência? Pode falar. Um exemplo bem sobre que a gente pode estar falando aqui nós temos que ler a Bíblia, nós somos exortadas a ler a Bíblia diariamente, né? Aí eu leio diariamente a Bíblia, mas aí passou um tempo eu não li. Aí eu acho que eu já sei, já li a Bíblia, eu já sei tudo. E aí não quero mais ler, porque aquilo ali, para mim... Eu já sei a história de cor. É a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, Gênesis e tal. E aí você não quer mais, você já pula. Mas só que, como a gente sabe, cada vez que nós lemos a Bíblia, ela nos traz uma coisa nova. É verdade. Não é? E quando nós não lemos, e achamos que nós já sabemos, aí entra... É isso aí que ela falou. A autossuficiência. E aí a gente acaba fazendo coisas que não está de acordo, né? A gente acaba fazendo coisas do nosso coração pecaminoso e a gente acaba pecando. É verdade. Eu acho importante esse ponto, porque não sei as irmãs, mas eu nasci num lar cristão, na igreja, então, assim, desde muito pequena sempre tive contato. Então, eu acho que, por ser comum no meu dia, assim, no meu dia a dia, na igreja, escutar as histórias. Então, eu era uma criança que, por exemplo, se fosse contar a história de Noé, eu dizia, tia, essa daí eu já sei. Eu já não queria saber. Porque... eu acho que isso não é uma coisa só infantil, né? A gente tem isso também, a gente acaba perpetuando esse comportamento conforme a gente vai crescendo, erroneamente, claro, e acaba caindo no que a irmã falou, de dizer, eu já sei tudo que essa passagem tem para me dizer, então não vou nem prestar atenção, ou então vou ler assim rapidinho, porque só para cumprir ali o meu cheque, né, na listinha que eu tenho para ler durante o ano, e a gente acaba perdendo a preciosidade, né, que tem ali naquelas palavras e de fato a gente acaba sendo autossuficiente de dizer assim, eu não vou assistir mais ministração a respeito porque isso aí é café com leite. Por exemplo, eu me senti tentada, eu vou confessar um pecado, que assim, a gente estava estudando sobre Tito 2, né, a gente fez inclusive uma série aqui
sobre Tito 2. Aí quando a autora, ela cita, eu acho que é num dos capítulos, no outro capítulo. Aí eu disse, ai, Tito 2 de novo. Agora aí eu falei, aí o Senhor veio, sabe? Disse assim, sim, ainda tem coisa pra te aprender lá, porque a irmã ainda não praticou. Então, eu acho que é muito fácil, sabe? A gente cair, assim, nessa armadilha de dizer, ah, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu domino, isso aqui eu escuto desde que eu era criança, eu tenho tantos anos de igreja, então, tantos anos de convertida. Então, isso aqui pra mim, isso aqui é de iniciante, já tô no outro nível. Quando, na verdade, a palavra, ela sempre vai nos mostrar uma coisa nova e sempre vai ter o que a gente melhorar, sempre vai ter o que a gente falar. E uma coisa interessante que no Antigo Testamento, em relação aos mandamentos, né? O Senhor diz assim, tu os inculcarás na cabeça dos teus filhos e falará de dia e de noite e andando pelo caminho. Então, assim, é repetição. Não tem pra onde fugir. É aquilo, é a verdade, tem que inculcar. Eu gosto muito desse verbo, sabe? Inculcar. É esforço, é você trazer aquilo pra mente. Então, acho que tem a ver com isso. Isso é perfeito. E vou dizer, isso aqui, quando eu li, eu falei, rapaz, por quê? E isso aqui é mais real quando a gente começa a se aprofundar estudando teologia, quando a gente começa... aí a gente já sabe o contexto daquilo ali. Ah, já sei o contexto dessa carta, já sei o que Paulo quer dizer, eu já sei qual é a parábola, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, a parábola da semente. A gente já sabe o que significa a semente é isso, não sei o quê, que cai. Então a gente já vai... a gente já sabe, a gente já pressupõe. É igual, é bem parecido quando a gente vai ler a Bíblia toda e se depara com aquelas genealogias sem fim. Com aqueles não sei quantos mil que entraram, não sei quantos mil que tinha não sei quantos mil. A gente pensa assim, isso aqui vai falar o quê comigo? E a nossa tendência é pular, porque a gente não considera a palavra, de fato. E termina que a gente deixa de ouvir o que Deus quer falar. Porque ainda que a passagem seja conhecida, ainda que a gente já tenha feito um estudo exegético profundo daquilo ali, o Espírito de Deus é quem vivifica. É Ele que vai trazer aquilo ali e vivificar no nosso coração. Porque muitas pessoas podem ler a Bíblia e nem entender, porque não tem o Espírito. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, Ele vai vivificar aquela palavra. E isso aqui, amadas, é algo muito... Eu fiquei assim, isso aqui falou profundamente comigo. Porque a gente cai nesse erro de, eu já sei. Já sei isso aí. Já sei. E aí, qual é o outro, Antônia, que você... O outro, vou falar o nome certo agora. Isso, farisaísmo. Isso. É uma hipocrisia espiritual. É você pregar e não viver o que você prega, né? E aí é um grande pecado mesmo. Isso te traz uma cegueira espiritual e um afastamento de Deus. E você você se acha, né, o todo, e você fica pensando que não depende de Deus para tudo. E, na verdade, a nossa dependência é total a Deus. E na palavra, a palavra repete. A Bíblia é bem repetitiva, mas é uma repetição, assim como você falou, quem tem ouvidos que ouça. Mas como? Claro, eu vou ouvir com o ouvido. Mas não é isso. Então, cada vez que você lê uma passagem, comigo acontece, ela me fala de uma forma diferente. Eu já ouvi vários pastores falando sobre um versículo na Bíblia e a maioria falava de uma forma diferente, mas assim, abrangendo uma outra perspectiva. Entendeu? Mas a mesma coisa, assim, gente, como recente eu ouvi falando sobre lavar as redes. Quem mandou você lavar as redes? Jesus não te mandou lavar as redes, começou por aí. E foi totalmente diferente. Nessa questão aí do farisaísmo, ele diz aqui no livro, você até ouve e muito a palavra e até gosta de aprender, né? Mas fica apenas nisso, sabe muito, né? Aquela pessoa que até sabe os versículos, mas a vida dela na prática... É verdade. Às vezes até a aplicação, né? Teve um pastor que ele estava pregando, aí ele falou assim que ele tinha um amigo que tinha feito teologia também, mas que era completamente ateu. E ele falou assim, ele conseguia destrinchar João 3,16 e dizer assim, o que aquela palavra significava, que era amor ágape, que é sacrificial, que é isso, que é aquilo, mas o coração estava longe de Deus.
E aí eu queria até citar aqui o próximo trecho do que você leu. Ela diz assim, ó. A palavra entra na sua cabeça, mas não desce até o coração e não vaza pelas suas mãos. Às vezes até desce para o nosso coração, mas continua não vazando pelas nossas mãos. Quantas vezes, né? A gente ouve, por exemplo, para controlar a língua, mas é uma coisa que a gente, às vezes, simplesmente se nega a fazer. É uma coisa que todo mundo sabe. E a gente nem quer mais ouvir sobre isso, que a gente já sabe. Porque já é batido, bateram nessa tecla, e a gente continua a fazer besteira, a gente continua a não deixar que isso nos transforme. Deixar ali só na falácia, né? Talvez só no Instagram, naquele versículo que a gente coloca postado. E a gente não vive, deixa por lá. Fala, irmã Ana Rosa. Então, assim, né, o farisaísmo, ele é bem perigoso, né? A gente tem que prestar muita atenção, porque tem aquele ditado que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era isso que Jesus queria dizer para os discípulos, quando ele disse, não deixe que o fermento dos fariseus contamine vocês. Porque eles falam, eles entendem, eles conhecem, mas eles não praticam. Porque eles tinham outro estilo de vida, eles tinham uma outra, né, que eles queriam estar bem, mas eles não praticavam, né? E quando o Tiago nos diz que nós não sejamos só ouvintes ou estudiosos da palavra, mas também praticantes, é uma coisa que a Isa falou, né? Você ouve, ele está aqui, mas ele não desce para o teu coração. E quando ele desce para o teu coração, tu não segura ali para praticar, né? Tu não põe em prática aquilo que tu até sabe, né? Mas tu não coloca. Aí vem aquela vozinha, né, do Espírito Santo que diz assim, ei, tu já estudou isso aqui, tu sabe isso aqui. Como é que tu, né? Então, assim, nós somos exortadas, né? Traz a nossa memória o Espírito Santo. Então, o Tiago, quando ele fala ali sobre isso, lá no capítulo 1, nos chamando a atenção mesmo, para que a gente não sejamos como aquele homem que contempla o próprio rosto no espelho, mas não vê nada além dali, né? Então, é isso. É isso mesmo, essa questão do farisaísmo, a gente não apenas falar, né? Sim. Ou saber, mas viver, colocar isso em prática na nossa vida. E o nosso primeiro bloco já foi, e nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Enquanto isso, curta o canal, compartilhe e ative o sininho para você receber notificações. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres que ouvem e praticam a palavra. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar do encontro do Desperta Déboras, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, toda quarta-feira, às 19 horas. Você é nossa convidada. Venha e traga uma amiga. Vai ser um prazer recebê-las aqui. Lembre-se, Desperta Déboras, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis. Então, meninas, nós estávamos falando sobre a gente falou sobre o farisaísmo, sobre a autossuficiência. E eu queria perguntar, já aconteceu isso aí com vocês? Ao longo da caminhada cristã, você se sentiu com essas... Ou por causa de um desses motivos aí citados pelos autores, essa surdez espiritual, ou por outro motivo, qualquer que seja? E se sim, como você percebeu isso e como você reverteu essa situação? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma época aí de problemas sérios, aí eu orava, e eu fazia, e eu não sei o quê, e eu pedia de Deus, e me debatia toda, né? Quando foi uma noite, eu ouvindo um programa, abrindo a Bíblia, Deus falou comigo através daquela irmã. Lá em Isaías 43, 19, Deus falou assim comigo, a partir dos 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando eu recebi essa palavra, foi assim, sabe, como saiu aquele peso. Aí eu disse, Senhor, e eu
parei, fui meditar, né, e orar, e a partir daí eu comecei a observar e vi que realmente Deus já estava trabalhando. Eu é que na minha incredulidade, na minha pouca fé, não estava entendendo e observando que Deus já estava trabalhando. Então, assim, é verdade, a gente, por pequenas coisas, né, a gente deixa passar detalhes que Deus está falando conosco. E aí a gente perde, às vezes, aí demora mais, aí sofre mais tempo, né? Porque quanto menos a gente está ali com a fé e está observando, a tendência é o sofrimento se alongar, até quando Deus também permitir que os nossos olhos se abram. Então, nesse caso, vê se eu entendi. O que te fez não perceber era o sofrimento, a situação que você estava passando, que você não conseguia ouvir, né? Sim. Entendi. Mais alguém tem uma? Já me ocorreu também. Durante a minha adolescência, eu lutei muito contra um pecado, né? E assim, quando de fato fui liberta dele, foi difícil para mim lidar com a culpa. Porque o Senhor já havia me perdoado, tenho certeza, mas eu não tinha me perdoado. Então, eu tinha muita vontade assim, de trabalhar no ministério, mas eu dizia, Senhor, mas eu sou tão impura. Deus, mas as minhas mãos são pecaminosas, as minhas mãos são sujas diante de Ti. E assim, já tinha pedido arrependimento, já não tinha feito mais, mas no meu coração estava preso ali na culpa, estava preso. E aí comecei, eu gosto muito da palavra, sabe? Porque ela de fato abre os nossos olhos quando a gente não tem forças e a gente não consegue enxergar as coisas. Ela vem e nos mostra nitidamente. E aí é um versículo que eu gosto muito, 1 João 1,9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda impureza. Então foi assim, um bálsamo para minha alma, porque eu de fato já tinha confessado, me arrependido, e o Senhor me mostrou que Ele tinha me perdoado não por quem eu era ou pelo que eu sentia, mas por quem Ele é, porque Ele é fiel e justo. É Ele quem limpa de toda impureza. Então, a partir dali, eu ouvi a voz do Senhor me dizendo isso, e isso me fez voltar para os eixos, sabe? Mas é sempre a palavra. Agora, esse pecado mesmo que eu acabei de comentar, né? De olhar para Tito 2 e dizer, ai, meu Deus, Tito 2 de novo. Já estava ali na minha autossuficiência, né? Que a autora diz. Então, é assim, eu acho que a gente sempre está nessas indas e vindas, né? Eu acho importante a gente falar, porque, assim, às vezes as pessoas acontecem com elas e elas acham que elas podem até se culpar, achando que só está acontecendo com elas. Eu já passei diversas vezes por situações ao longo da vida cristã que eu não conseguia ouvir, eu ficava assim, Senhor, não estou conseguindo te ouvir, Senhor, eu não sei, e vou ser sincera, é justamente nesses momentos de crises, eu chamo assim de crise, né? Onde eu tenho minhas crises espirituais, que é o momento em que eu busco mais, que eu faço, não, Senhor, eu sei que o problema não é porque o Senhor não está falando, porque o problema não é Deus, o problema está comigo em algum lugar. Então, será que eu não estou atenta? Será que eu estou me distraindo? Será que eu não tenho me dedicado o tempo de me debruçar na Tua Palavra como eu deveria? Às vezes, os dias são corridos e a gente faz o devocional. Então, e a gente quer ouvir Deus assim. E Deus, Ele não vai... Eu tenho até uma frase assim, que Deus ele não se curva à nossa pressa, mas Ele tem o tempo dEle. E a gente precisa ter tempo para Ele. Então, diversas vezes, gente, na minha caminhada cristã, eu passo por essas crises. Aí eu tenho uma amiga que eu sempre mando, eu vou até falar o nome dela, Rose, eu estou em crise, porque eu estou achando que Deus não está falando comigo. Eu acho que... ela já me conhece. Mas por quê? Porque eu acho que é quando eu acho que Deus quer, na minha cabeça, né? Eu acho que Deus quer chamar a minha atenção, quer que eu esteja atenta para algo que eu não estou mais atenta. Então, a gente passar por isso, gente, não é o fim do mundo, não é porque não necessariamente esteja em pecado, não, mas é porque a gente é falho mesmo e às vezes a gente é inconstante e isso acontece. O que a gente não pode é se entregar. Eu acho que nesses momentos em que a gente acha que Deus não está falando, eu acho que o erro, a nossa falha vai ser se a gente se acomodar à ausência
dessa voz, da presença. Mas se a gente compreende, e é o que eu falo aqui, né? Compartilho. Se eu percebo isso, eu me volto para a palavra e me volto para o Senhor. Porque eu sei que é nele que eu vou encontrar a resposta. Não vou encontrar em outro lugar. É nele. Então, é normal a gente passar por isso. E você, Antônia? É muito parecido com a Ana Rosa. Foi uma época assim que eu estava bem ativa no ministério, né? E aconteceu assim uma provação muito séria. E eu questionei a Deus. Deus, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Sabe? Tipo assim, eu comecei a apontar o que eu estava fazendo. Hoje em dia, quando eu lembro, eu ainda peço perdão. Aí eu fui para a igreja, eu não queria ir para a igreja. Eu disse, não vou não, tão desanimada. Mas eu fui, sentei lá atrás, acho que não, no último banco, se eu não me esqueci. Fiquei lá, o pastor começou a pregação. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, porque ele estava falando comigo. Entendeu? Eu disse assim, meu Deus, eu me arrepio. Deus está falando comigo, sabe? E o pastor falou tudinho, aí falou na Bíblia tudinho, e eu ouvi tudinho. E depois, no final, ele disse assim, talvez você nem estivesse disposta a vir hoje. Eu disse, pronto. Eu baixei a cabeça. Vai falar meu nome agora. Sim, eu entendi. Aí eu não falei para ninguém. E o pastor falou tudo. Através de Deus, né? Deus usou. Uma vez, eu já estava aqui na igreja. Aí eu estava assim... Aí era outra pessoa que ia pregar. E eu falei assim... Não é o pastor que vai pregar. Aí já fiquei meio desanimada. Aí gente, mas assim, a pessoa pregou. Mas ela pregou. Ela respondeu tudo que eu vim falando no caminho para a igreja. Eu vim falando no meu pensamento e eu estava assim, Senhor, eu preciso ouvir. E não é engraçado que... Aí você ainda falou, e você ainda vai ouvir a pessoa pregando, né, no sermão, e aí você ainda vai ouvir de uma pessoa que você achar que nem autoridade. Aí eu falei assim, é verdade, Senhor, já entendi, vou prestar atenção, porque eu sei que o Senhor está falando. Gente, e acontece mesmo. Acontece. Então, aí vamos continuar, né? Aí no capítulo 8, os autores... Não, no capítulo 8 não, desculpa. Então, os autores, quando a gente percebe aqui, o que eles querem abordar é a questão da incredulidade, né? Uhum. E usa como base o texto de Marcos, capítulo 8. Então, ele vai usar aí alguns exemplos baseados no capítulo 8. Porque o que acontece aí nesse texto que eles usam como um sinal de incredulidade? Para nos chamar assim, a atenção sobre a incredulidade. Aqui chamou muito a atenção da multiplicação de pães, né? Essa foi a segunda aqui, né? E como que naquela época, naquele contexto, né, que a gente fala, não tem supermercado, não tem padaria, não tem não sei o quê. E um pouco de, que ele fala ali, quantas são, um pouco de pão tinha 7 pães, né? E Jesus fez alguns peixinhos e ele fez aquela multiplicação. Que alimentou ainda sobrou, né? Era assim, gente, se aquele povo que estava ali não achou que fosse milagre, então a surdez espiritual estava muito forte. Não era só surdez, era cegueira também. Era cegueira. Minha irmã, a incredulidade estava muito forte, né? E Jesus falou, e Jesus disse, e ainda vem os fariseus querendo um sinal do céu, colocando, né? Então, assim, eles estavam, assim, o coração deles estava muito endurecido, né? Eles não aceitavam quando Jesus dizia que ele vinha do céu, que ele era o Filho. Então, eles não aceitavam, e isso fazia com que eles ficassem, né? E aí Jesus disse, não tem mais sinal. Né? Vocês já tiveram... E aí vem muitas outras coisas que Jesus fez, tantos milagres, né? Mas ele sempre os próprios discípulos, né? Quando a Isa falou isso, porque a nossa vida é assim de altos e baixos, né? Tá, vai e vem. O próprio Pedro, né? Ele subia e descia, ele era... Então, assim, é muito
não sei, ele era muito, assim, uma situação muito difícil, que a gente tem que tomar muito cuidado por causa da questão da fé. Se nós dizemos que nós somos cristãs, que nós temos fé, né? Que nós proclamamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e não cremos no que Ele pode fazer, no que Ele faz, não é o que Ele pode fazer, é o que Ele faz diariamente nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas diariamente eu vejo alguma coisa na minha vida que eu paro assim e digo, Senhor, só o Senhor mesmo, muito obrigada. Hoje, mas isso custou. Hoje eu já me policio mais para estar mais atenta. Atenta, né? Entendeu? Porque antes eu não, né? Mas como a gente tem visto nesses estudos e no próprio estudo da palavra, que a gente, quando estuda, se aprofunda mais e a gente vai aprendendo a amar mais a palavra, os nossos olhos eles vão se abrindo. E os nossos ouvidos e a nossa surdez. Eu diariamente faço essa oração, Senhor, tira a surdez, tira a cegueira, tira a obstinação do meu coração, para que eu possa ver a tua verdade, ver o que o Senhor tem revelado para nós. Então, E tu, Isa? Sim, eu acho que... Você tem falado desse texto, dessa parte aí. Em relação à incredulidade, né? É de fato espantoso, né? O tanto de incredulidade que eles tinham, porque tendo visto o que Jesus já tinha feito, eles disseram assim, não, a gente quer um sinal. Quase que Jesus disse assim, outro? Não estou entendendo aqui. Outro? E até os discípulos depois, né? Porque eles citam aqui que depois, quando eles estão no barco, no barco, eles ficam preocupados porque não levaram pão. E Jesus fala, né? Advertindo eles que estejam atentos, aqui no capítulo 8:15. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí eles discutiam entre si, dizendo, será que é porque a gente não trouxe pão? Aí Jesus fala, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Quando eu parti os 5.000, ou seja, vocês estão aí discutindo, mas eu não fiz tanta coisa, você acha que porque não tem pão aqui? Se a preocupação fosse pão, eu posso multiplicar, não tem problema. Exato, mas a preocupação deles era justamente com o coração. E por que era tão importante para Jesus alertar a respeito desse fermento? Porque ele fala, o fermento, inclusive, é a incredulidade, né? Que ela coloca obstáculos para você exercer sua fé, né? Então, eu creio que o que Jesus estava querendo exortar eles, né? Para eles terem cuidado, porque eu lembrei da história da laranja, que uma vez falaram assim, uma laranja estragada dentro do saco estraga todas as outras, né? Então, ele queria muito que eles prestassem atenção nisso e não fosse assim, como o ditado popular, Maria vai com as outras, entendeu? Aquele também, hoje em dia, está em moda. Não, mas isso aqui tem nada a ver. E esse não tem nada a ver. Vai entrando e vai enraizando. Né? Sutilmente, né? Sutilmente, né? E eu queria perguntar, é possível nós nos tornarmos incrédulas a ponto de pedir um sinal porque a gente não está enxergando e ouvindo? Segundo os autores, o que nos leva a esse ponto? Você já passou por isso? Eu acho que é um ponto interessante, né? E eu acho que divide opiniões também, bem polêmico. Porque, assim, na Bíblia, quando pedem sinais, né? Pelo menos nesse contexto, é sinal realmente de incredulidade. Por exemplo, Gideão. Ele olha e diz assim, Senhor, sério, mas é mesmo? Tu está comigo mesmo? Então, molha aqui esse algodão e deixa o resto seco. E não, Senhor, mais uma vez eu te peço que o Senhor agora deixe seco o algodão e molhado ao redor. Então, assim, ele pede sinais, porque ele realmente não estava acreditando que ele, o mais fraco, da tribo mais fraca, seria usado por Deus para ali uma grande batalha, ganhar uma grande batalha, né? E eu acho que às vezes a gente também tende a ser assim, né? A pedir por incredulidade mesmo. Mas às vezes a gente, como você falou, Carla, às vezes a gente quer saber se aquilo realmente vai agradar ao Senhor. A gente tem essa preocupação, né? De dizer assim, ai Deus, mas eu não quero fazer algo que te desagrade. Então, se for mesmo, então que as portas se abram, que isso me dê paz. A gente
a gente vê muito por esse lado, né? Se eu tiver paz, claro que isso não é indicativo de nada, porque o Senhor não prometeu que Ele vai dar paz sempre que a gente tiver certo. Mas eu acho que quando a gente toma uma decisão e a gente tem... Não sei, eu entendo quando a gente é um indicativo também, né? Sim, mas eu vejo que isso é assim, complicado de andar por esse terreno, sabe? É uma coisa que divide bastante opiniões. Então olha só, a gente vai continuar esse papo no próximo bloco. A gente já terminou o nosso tempo, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Fica ligadinho aí que o papo aqui tá bom. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres que ouvem e praticam a palavra. Nós estávamos no bloco anterior falando sobre se nós podemos chegar ao ponto de sermos incrédulas e pedir um sinal porque não estamos enxergando o ouvido, e a Isa compartilhou lá, né, a experiência dela. Porque segundo aqui os autores, quando nós chegamos a esse ponto, é porque nós não estamos... nós estamos sendo como os fariseus, né, pedindo sinal porque a gente não perdeu a capacidade de ouvir e enxergar bem. Por quê? Porque quanto mais a gente ouve e entende, né, como diz aqui, eu quero ler esse trecho aqui. Existem momentos em nossa vida nos quais ouvimos claramente e enxergamos nitidamente. Isso acontece quando dependemos totalmente de Deus. Cremos no que Ele já falou e agimos de forma coerente com o que ouvimos. Confiamos completamente nele e Ele então nos dá paz e segurança. No entanto, somos tão inconstantes que pouco tempo depois deixamos de depender de Deus e confiamos mais em nós mesmos, ficamos ansiosos e perdemos a capacidade de ouvir e enxergar bem. São nessas horas que pedimos algum sinal para confirmar o caminho que estamos, então nos tornamos como fariseu, como os fariseus, né? Agora aqui, sabe o que me chamou a atenção? É que a gente confia em nós mesmos. E aquilo que a questão é essa, né? Porque a gente, de alguma forma, a gente está sempre confiando em nós mesmos, na nossa capacidade. É igual como a gente que é mãe. A gente sempre acha que se a gente não estiver por perto, se os nossos filhos vai acontecer alguma coisa, a gente acha que somos nós quem sustentamos eles, né? Quando na verdade não é assim, é Deus que sustenta todas as coisas. Então aí você falou até o exemplo de Pedro, né? Que Pedro, né, estava ali andando sobre as águas e em um momento ele pluf, afundou. E os autores vão usar justamente esses dois personagens, né? Vamos lá falar sobre eles. Eles usam Pedro como um bom exemplo, que teve esse momento, né? E Judas, que teve o seu momento de incredulidade, só que o final não deu muito certo. Então, vamos falar sobre eles. 2 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. E eu acho que isso é um contraste muito interessante que representa, de fato, Pedro e Judas, né? Porque Pedro teve a tristeza segundo o Senhor, segundo Deus, que produziu arrependimento. Quando foi isso, para a pessoa que está assistindo? Ai, é verdade. Contextualizando. Pedro traiu Jesus, né? Ele negou 3 vezes que o conhecia. E Judas, ele traiu Jesus de uma maneira muito mais significativa, né? Ele disse para as autoridades onde Jesus se localizava, para que pudessem prendê-lo. Então, ambos tiveram ali aspectos de traição. E uma coisa que me chamou muita atenção em Pedro é que ele representa muito isso que você leu, né? Que às vezes a gente tá plenamente confiando no Senhor e a gente está dependendo do nosso próprio entendimento. Uma coisa que ilustra isso é Pedro, que ele diz assim... Jesus pergunta para os discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? E ele diz assim: tu és o Cristo. E aí Jesus diz assim: isso não veio de ti, foi o próprio Espírito Santo que te falou isso. E aí parece assim que seguido, Pedro diz assim, Jesus fala sobre a sua morte, do que deveria acontecer, do sofrimento, e Pedro diz assim: Senhor, jamais você, Senhor, não fale isso. E aí Jesus diz assim, para o mesmo homem que ele falou, quem falou não foi você, foi o Espírito Santo, ele fala: passa para trás de mim, Satanás. Isso.
Então, assim, é uma inconstância muito grande, né? A gente é fraco, a gente de vez em quando tá traindo Jesus também. E aí não ver o exemplo de Pedro é um erro, porque nós temos que ter essa tristeza segundo Deus, que é a tristeza que produz arrependimento. Sim. E que produz uma mudança de vida. O arrependimento sincero, ele vem seguido de mudança de atitude. Então, se não foi sincero, foi só remorso, que foi o que aconteceu com Judas, que é a tristeza segundo a morte. A tristeza segundo o mundo que produz a morte. Foi exatamente esse o fim de Judas, né? Ele enveredou por caminhos que não foram bons para ele. E como os autores aqui, eles bem relatam, né? Judas, ele passou pelas mesmas experiências que Pedro. Conviveu com Jesus, caminhou junto, ouviu, né, os ensinamentos. Ele era o tesoureiro, né? Ele tinha uma função assim, importante de confiança, né? E aí, quando ele traz Jesus, vendendo ele pelas moedas de prata, aí ele se arrepende. Por quê? Eu não sei se ele esperava que Jesus fizesse um milagre ali e ele mesmo se saísse daquela situação. E quando ele viu que não era assim, ele teve remorso, mas aí o que aconteceu? Ele não foi, como você disse, aquele arrependimento de coração, né? Foi aquele de remorso que fez ele tirar a própria vida, né? Mas ele não quer dizer que ele não tenha sido amado, como ele bem fala aqui. Ele também foi amado, como todos os discípulos. Jesus cuidou de todos, ensinou. Só que a diferença, como você falou, do final dos dois, foi essa. Um aceitou, se arrependeu, chorou, mas de coração. E aí, como tem aqui uma parte que ele diz assim, aqui no finalzinho ele diz assim, há muita diferença entre alguém que realmente ouve e crê, ao ponto de deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, e uma outra pessoa que apenas ouve, mas não é transformada. A verdade é que todos nós traímos Jesus em algum momento, né? Então, para termos bem cuidado, né, procurarmos prestar bem atenção. E aí, eu já vou passar aqui para outra parte, aí o que elas dizem? A nossa resposta, né? Porque é muito fácil, gente, a gente criticar, né? Os personagens da Bíblia. Eu acho bem interessante isso, porque a gente fala, como é que eles estavam lá vendo? E às vezes a gente também, né? Deus está fazendo tantas coisas na nossa vida. Só o fato, assim, da gente ter a certeza da nossa salvação, isso já é algo, o maior milagre que poderia ter. E a gente, muitas vezes, não consegue, a gente não vive isso. E aí, o que eles dizem, né? Que nós devemos ouvir o que a palavra de Deus diz, ouvir e dar ouvidos, né? Ouvimos o que Deus tem para nos dizer, mas não parar por aí. Obedecer ao que a Bíblia pede demonstra se amamos Jesus ou não, porém, muito do que Deus fala vai totalmente contra a nossa cultura. Então, o nosso desafio é ouvir a voz de Deus, a palavra, e obedecer. E aí, o que eu acho interessante é que na última parte do livro, eles abordam, né? Eles nos dão dicas aí de como a gente está constantemente ouvindo. O que eu acho importante a gente destacar aqui é que nenhuma de nós somos tão espirituais a ponto de não termos os nossos momentos de, como fala aqui, de trair Jesus, da nossa incredulidade, de passarmos por situações onde a nossa fé, né, vai ser posta em prova e a gente, em algumas vezes a gente vai ser como Pedro, né? Agora o importante é a gente sempre estar constantemente ouvindo a palavra de Deus, trazendo à nossa memória as verdades da palavra e não apenas ouvindo, mas praticando, obedecendo. E aí eles nos dão, diz assim, como podemos ser ouvintes e praticantes da palavra e assim evitarmos o fermento. Então, o que eles falam aí que vocês querem destacar? Tem uma página inteira aqui. Aqui na vida pessoal, e a palavra diz que vem pelo ouvir, o aprender vem pelo ouvir, né? Somos transformados. E aqui ele fala que nos dias de hoje,
nós temos vários meios, né, para estarmos ouvindo a palavra. Não quer dizer que eu não tenho tempo. Se eu sou uma dona de casa, estou atarefada ali na cozinha, eu tenho, por exemplo, vou citar aqui que eu gosto muito a Rádio 316. Deixa ela lá ligada e estou ouvindo aqui o pastor Pedro, ou então quem estiver lá falando, né? Ou à noite, se eu estou ali, não tenho nada para fazer, eu vou botar na Constante TV. Então, nós temos vários, nós temos livros, né? Nós temos, claro que não é tudo que se diz que é bom, mas tem coisas boas ali no YouTube que a gente pode, né? Então, a própria palavra que a gente não pode deixar de ler. Então, hoje, não tem desculpa para nós não ter, para a nossa vida pessoal, não termos um amadurecimento, um crescimento espiritual. Nós temos muitas coisas para nos alimentar da palavra. Eu quero destacar, começando aqui, é o básico, a alimentação diária. Ler a Bíblia, orando e praticando as disciplinas espirituais, que revelam o nosso coração e nos aproximam de Deus. Isso aqui, gente, não adianta a gente dizer, eu não tenho tempo. Tempo a gente tem, porque a gente tem tempo para tantas coisas. E se a gente, de fato, quer ser as mulheres, segundo, né, mais parecidas com Jesus, não tem outro caminho. É palavra de Deus, é alimentação diária. Alguém quer destacar aí mais alguma coisa? Um ponto que eu achei importante, que elas colocaram aqui, é postar textos bíblicos em lugares visíveis, com textos que desafiam a prática da palavra. Isso é muito importante, a gente ter contato, né? Uma coisa que a gente vê todos os dias ali, sei lá, uma lousa para você escrever um texto para se desafiar a decorá-lo, ou então colocar no espelho, né? Que é uma coisa que a gente sempre olha, colocar na porta da geladeira, e em lugares assim para a gente ter realmente contato. Eu tenho na frente da minha escrivaninha tem um quadro. Aí eu coloco lá algumas frases de versículo que precisa me despertar. Eu faço isso. Quer falar alguma, Antônia? Então, eu costumo, né, sair da cama já ajoelhada. Eu lembro aquele pastor que teve aqui, Adilson, deslize na cama e caia de joelho aos pés do Senhor. Então, desde essa época eu faço isso. Às vezes eu estou morrendo de sono, mas eu deito, eu vou ali, aí fico. Aí depois eu deito de novo, porque eu acordei. Mas essa questão de 10 minutos já estou de pé. E eu escuto muito a palavra também, como a Ana Rosa. Eu fico ali ligada. Agora eu ganhei de presente, né, um fone sem fio. E ótimo, amei. Então eu fico ouvindo a palavra, eu fico meditando. Às vezes eu coloco rápido, aí é perda de tempo. Aí eu volto e volto normalmente. Aí aquele ali eu já passo para outro. Eu pergunto, eu tenho uma Alexa, que eu pergunto, Alexa, YouTube, tal palavra. Então, vou ouvindo. Tem uma Bíblia também de áudio, entendeu? Então, assim, eu vou cantando. Eu amo cantar, amo louvar. Mas quando estou triste, quando acontece alguma coisa, aí passa, entendeu? Então, assim, eu acho que no carro, né? Você que tem Kindle, né? Você também tem tempo. Agora, precisamos realmente ter um momento reservado para o Senhor, né? Aquele momento que você deixa tudo e você vai para o seu quarto e faz como tem no versículo, fecha a porta e está ali com Ele. Eu quero destacar aqui, vou ler rapidinho. Escutar podcast e mensagem que escuta enquanto explicam e aplicam texto durante os cuidados da casa. Eu coloco o fone sem fio, ligo no que eu quero ouvir. Ou quer seja, normalmente é um podcast. Eu gosto muito de podcast no Spotify. E vou limpando a casa enquanto ouço. Quando é época de aula, aí no seminário eles indicam muito podcast relacionado ao tema da matéria. Aí eu vou aproveitando e vou estudando enquanto leio. Escutar e tocar música enquanto os filhos brincam. Cultivar a prática de orar sempre. Postar texto bíblico, você falou, né? Ler livros que ajudam a aprofundar a compreensão das Escrituras. Então, como as irmãs aqui já falaram, a gente não tem desculpa para dizer assim, eu não consigo entender. Gente, o que você não consegue entender na palavra, você encontra livros, encontra bíblias comentadas, podcast das pessoas falando. Então, assim, não tem mais desculpa para você, não entendi.
É verdade. Tem até um aplicativo de devocional que eu inclusive às vezes utilizo, principalmente quando eu tô assim, em trabalho, essas coisas, né? A gente coloca ali o fone de ouvido, que ele dá a citação de um autor que tenha relacionado, aí ele dá a passagem bíblica, o devocional. Qual é o devocional para a pessoa saber e baixar? É o Glorify. Glorify. Ele é assim, muito prático, sabe? Aí ele traz também assim, algumas coisas mais poéticas. Se você tiver o interesse, né? E tem uma área lá que eu acho que é na hora de dormir ou insônia, alguma coisa assim. Que ele te conta uma passagem bíblica. Eu escuto muito da criação, que eu acho excelente. Aí ele traz aqueles sonoros mais tênues, né? Aí você ali tá num momento de relaxamento e você tá escutando, né? Eu só ia ouvir no princípio. Já era. Ia dormir rapidinho. Mas também tem o YouVersion, agora também você pode ouvir a Bíblia, né? Você pode botar lá e ouvir a Bíblia também para quem... E tem assim, é um aplicativo bom, né? Tem várias versões, tu pode comparar, pode até fazer figurinha para postar no Instagram também. Então, sobre a vida conjugal, ele fala assim, ó, priorizar um tempo devocional junto, conversar como casal, criando alvos objetivos e mudanças e crescimento. Conversar sobre lições aprendidas no tempo particular, após o culto, compartilhar um com o outro. Algum desses aí você não pratica ainda não? Ainda não. Mas vocês não praticam, né? Eu pratico o primeiro, um tempo de devocional juntos, no nosso café da manhã. Aí é sempre difícil quando nós não fazemos, né? Eu já venho para a mesa, eu já trago a minha Bíblia dele, nosso cantor cristão, que eu até reclamei que esse ano o Manancial não trouxe as músicas, o hino que eu amava do cantor cristão, que a gente lê e tudo, depois a gente canta, né? Mas assim mesmo eu procuro. Então, assim, no café da manhã eu sempre priorizo, nós fazemos o nosso devocional juntos. Muito bom. E vida em família, fazer um culto doméstico envolvendo todos, focando no conhecimento da Bíblia, aproveitar todas as oportunidades para ensinar princípios da palavra, ao redor da mesa pedir para compartilhar algum desafio que enfrenta. Isso aí alguém faz? Acho que eu ainda não faço. Ela ainda não faz, porque o meu né? marido ainda não é crente. Então, meu devocional é só, minha leitura é só, por enquanto. Eu, em família, confesso para vocês que eu tenho tentado, mas não tenho conseguido ainda, olha. Eu e meu esposo, a gente... Bom, não vou falar isso agora não, que o nosso tempo está acabando. Então, menina, eu ia contar a história, mas não ia dar. Então, numa frase aí, em menos de 1 minuto, uma frase mesmo que você destaca desse capítulo, para a gente fechar. Bom, eu coloquei assim. Diga. Não deixemos de nos alimentar da palavra diariamente, que possamos estar atentas às suas instruções, que sejamos mulheres que ouvem e praticam a palavra. Amém. Isa. Acho que, parafraseando a autora, deixe que a palavra entre pela sua cabeça, e desça até o seu coração e vaze pelas suas mãos. Eu coloquei, ao ouvir a voz de Deus através da sua palavra, abra o seu coração e deixe Jesus entrar e reinar na sua vida. Amém. Meninas, foi ótimo o nosso bate-papo, mas o nosso tempo acabou. E a amada irmã que nos acompanha, irmão, né, que nos acompanha, nós queremos agradecer você ter acompanhado até aqui. E eu vou concluir dizendo o seguinte, todos nós podemos passar por momentos de incredulidade, de falta de fé, de duvidarmos, de passarmos por esses momentos porque somos humanos e falhos, mas o nosso Deus não. Então, nesses momentos, ao invés de nos afastarmos do Senhor, de não buscarmos a sua presença, que a gente se volte para Ele, busque nele, leia a palavra, orar, buscar mais a presença do Senhor, porque todos nós passamos por isso, mas o Senhor está sempre nos ouvindo e sempre disposto a falar conosco. Talvez a gente que não esteja prestando muita atenção. Então, nós vamos ficar por aqui e eu espero você no nosso próximo podcast, Filhas de Sara. Até lá. Tchau, tchau.